Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do seu módulo de Introdução ao Comércio Exterior. O primeiro tema da nossa aula é sobre os acordos internacionais e os blocos econômicos. Os acordos internacionais e blocos econômicos são temas fundamentais para a compreensão e análise do comércio exterior. Esses acordos são estabelecidos entre países ou regiões com o objetivo de facilitar a circulação de bens, serviços e investimentos, além de promover a cooperação e o desenvolvimento econômico. Com a globalização e a intensificação das relações comerciais entre as nações, os acordos internacionais e, juntamente com os blocos econômicos, se tornaram cada vez mais relevantes para o comércio mundial, afetando diretamente as estratégias de negociação e também os resultados das empresas e dos países envolvidos. Neste contexto, é importante compreender que a dinâmica desses acordos e como elas influenciam o comércio exterior e a economia global. Além disso, os acordos internacionais e os blocos econômicos também têm impacto direto na política, nas relações internacionais entre os países, podendo inclusive influenciar a segurança e a estabilidade do sistema internacional. Esses acordos podem abranger diversos temas, como a redução de tarifas alfandegárias, a proteção dos direitos de propriedade intelectual, a harmonização de novas técnicas sanitárias, entre vários outros. Dessa forma, os acordos internacionais e os blocos econômicos se fazem instrumentos importantes para a promoção do comércio justo e para a consolidação da governança global. No entanto, podem gerar desafios e tensões, especialmente quando se trata de diferentes interesses entre os países envolvidos entram em conflito. Por isso é fundamental analisar com cuidado as implicações desses acordos e buscar formas de maximizar seus benefícios e minimizar os seus riscos. Vamos conhecer algumas agências responsáveis pelos acordos internacionais. O Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, é a união aduaneira formada pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, fundada em 1991. O objetivo principal do bloco é a integração econômica entre os países membros, visando a promoção de desenvolvimento e da competitividade da região. O Mercosul surgiu a partir de uma série de acordos bilaterais de comércio entre Brasil e Argentina, que buscavam reduzir as barreiras comerciais entre esses dois países. Com a adesão do Paraguai e do Uruguai em 91, o bloco foi oficialmente criado. O objetivo principal do Mercosul é a criação de um mercado comum entre os países membros, com a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. Para isso, foram estabelecidos diversos acordos tratados, como o Protocolo de Ouro Preto, que define, por exemplo, a estrutura institucional do bloco, e o Tratado de Assunção, que estabelece a base do mercado comum. A estrutura do Mercosul é composta por diversos órgãos e instâncias de decisão, como o Conselho do Mercado Comum, a Comissão do Mercado do Mercosul, o Grupo do Mercado Comum, né, entre outros órgãos. Então é importante entender que o Mercosul possui a Secretaria Administrativa também em Montevidéu, Uruguai, que tem o objetivo de prestar o apoio técnico e administrativo aos objetivos desse bloco. E para alcançar os objetivos da integração econômica, o Mercosul estabeleceu diversas medidas, como a redução das tarifas aduaneiras entre os países membros e a harmonização de normas e regulamentos. Além disso, o bloco também busca promover a cooperação em áreas como energia, transporte, educação e cultura. A União Europeia. A União Europeia é uma organização supranacional formada por 27 países europeus, com o objetivo de promover a integração econômica, política e social entre seus membros. O processo de formação da União Europeia teve início após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, e da Comunidade Econômica Europeia, em 1957. O principal objetivo é a criação de um mercado único entre os países membros, com a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. Para isso, foram estabelecidas diversas medidas, como a eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros, a harmonização de normas e regulamentos e a criação de uma moeda única, o euro. A estrutura da União Europeia é composta por diversas instituições, como a Comissão Europeia, Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Banco Central Europeu. A Comissão Europeia é o Banco Central responsável por propor a implementação de políticas e regulamentações, enquanto o Conselho Europeu é responsável por definir as diretrizes políticas gerais da União Europeia.
O Parlamento Europeu, por sua vez, é composto por representantes eleitos pelos cidadãos dos países membros e é responsável por legislar em nome dos cidadãos da União Europeia. O Tribunal de Justiça é responsável por garantir a aplicação das leis europeias e o Banco Central Europeu é responsável pela política monetária. Além disso, também possui uma política externa comum, que busca promover a cooperação e a integração com outros países e regiões do mundo. A União Europeia recentemente estabeleceu também acordos comerciais com diversos países e os blocos econômicos, como o Mercosul, a Associação Europeia do Livre Comércio e a África do Sul. A União Europeia é um dos principais atores no comércio internacional, sendo o maior bloco econômico do mundo em termos de PIB e o segundo maior em termos de exportação, atrás apenas da China. A União Europeia também é um importante destino das exportações de diversos países, incluindo o Brasil. No entanto, a relação comercial entre a União Europeia e o Brasil nem sempre foi de livre tensões. Em 2019, a União Europeia ameaçou impor sanções contra o Brasil em decorrência do aumento das queimadas na Amazônia, o que gerou críticas por parte do governo brasileiro. Além disso, o Brasil tem buscado estabelecer acordos comerciais com outros países e blocos econômicos, como Estados Unidos e o Mercosul, por exemplo. Acordos bilaterais e multilaterais. Os acordos comerciais bilaterais e multilaterais são instrumentos utilizados por países e blocos econômicos para promover a integração econômica, a redução de barreiras comerciais e o aumento do comércio internacional. Esses acordos podem ser bilaterais quando envolvem apenas dois países, ou multilaterais quando envolvem três ou mais. Os acordos bilaterais podem abranger diversos temas, como a eliminação de tarifas alfandegárias, a proteção do investimento e a harmonização de regulamentações. Esses acordos são negociados diretamente entre dois países e geralmente visam ampliar oportunidades de comércio e investimento entre eles. Os acordos multilaterais, por sua vez, envolvem diversos países e podem abranger demais temas muito mais amplos, como a liberação do comércio em diversas áreas da economia e a cooperação em áreas como o meio ambiente e proteção dos direitos humanos. Esses acordos são negociados por meio de organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, OMC, e visam a promover um comércio mais justo e sustentável em todo o mundo. A estrutura e o funcionamento dos acordos comerciais bilaterais e multilaterais podem variar de acordo com seus objetivos e necessidades. No entanto, geralmente esses acordos incluem algumas medidas comuns, como a eliminação gradual de tarifas e outras barreiras comerciais, a adoção de normas e padrões comuns, a criação de mecanismos e soluções controversas. Os acordos bilaterais, por sua vez, e multilaterais podem trazer diversos benefícios para os países envolvidos, como o aumento do comércio e do investimento, a ampliação dos acessos a novos mercados e a redução dos custos de produção. Além disso, esses acordos podem contribuir para a promoção de um comércio mais justo e sustentável, com a adoção de normas e regulamentações comuns. No entanto, os acordos comerciais e bilaterais e multilaterais também enfrentam desafios e críticas. Algumas pessoas argumentam que esses acordos podem favorecer os países mais poderosos e prejudicar os países mais fracos, além de gerar impactos negativos em áreas como meio ambiente e direitos humanos. Além disso, os acordos comerciais podem gerar resistências em setores de economia que são afetados pela concorrência estrangeira. No âmbito bilateral, por exemplo, de acordo comercial é o Acordo do Tratado do Livre Comércio da América do Norte, estabelecido em 94 entre Estados Unidos, Canadá e México. O Acordo Nacional do Tratado Livre Comércio da América do Norte prevê a eliminação gradual de tarifas e outras barreiras comerciais entre os países, em si alvo de críticas por parte de alguns setores da economia. No Brasil, o país tem buscado estabelecer acordos comerciais bilaterais e multilaterais, como forma de ampliar oportunidades de comércio e investimento. Os países membros do Mercosul, um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que busca a integração econômica entre os países membros. Além disso, o Brasil tem buscado estabelecer acordos comerciais bilaterais com outros países e regiões, como a União Europeia e os Estados Unidos. Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio é uma organização internacional criada em 95, com o objetivo de promover a liberação do comércio e a adoção de normas e regulamentações comuns entre os países membros. A OMC é o responsável por administrar e fazer cumprir as regras do comércio internacional, além de fornecer um fórum para a negociação de acordos comerciais multilaterais. A OMC também foi criada para substituir o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o famoso GATT,
que havia sido estabelecida em 1947, com o objetivo de reduzir as barreiras comerciais entre os países membros. O GATT foi bem-sucedido ao reduzir as tarifas e outras barreiras comerciais, mas enfrentou duras críticas por sua falta de mecanismos efetivos e soluções controversas. A OMC, por sua vez, tem uma estrutura mais complexa e abrangente, que inclui diversos órgãos e comitês responsáveis por diferentes aspectos no comércio internacional. Os principais órgãos da OMC são a Conferência Ministerial, o Conselho Geral, o órgão da Solução de Controvérsias e o Comitê de Negociações Comerciais. A Conferência Ministerial é o órgão máximo da OMC, composto pelos ministros dos países membros. A Conferência Ministerial se reúne a cada 2 anos para discutir as questões relacionadas ao comércio internacional, assim tomando decisões sobre as políticas e atividades da OMC. Já o Conselho Geral é o órgão executivo, responsável pelo supervisionamento e atividades da organização e pela tomada de decisões em nome da Conferência Ministerial. O Conselho Geral é composto por representantes dos países membros e se reúne regularmente para discutir questões relacionadas ao comércio internacional. Já o órgão de solução de controvérsias é responsável por administrar e fazer cumprir as regras do comércio internacional, além de fornecer um fórum para a solução de controvérsias comerciais entre os países membros. O órgão de solução de controvérsias é composto por juízes independentes, que são nomeados pelos países membros. A estrutura de funcionamento da OMC são baseados em conjunto de acordos e compromissos assumidos pelos países membros, entre vários acordos. Esses acordos estabelecem regras e padrões comuns para o comércio internacional e são aplicados de forma imparcial e transparente a todos os países membros. Para alcançar esses objetivos, a OMC realiza negociações comerciais multilaterais entre os países membros, justamente com o objetivo de promover a liberação do comércio em diversas áreas da economia. Essas negociações podem ser complexas e envolvem a participação de diversos países com interesses e necessidades diferentes. Além disso, a OMC também oferece assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento, com o objetivo de ajudá-los a se integrar ao comércio internacional de forma mais efetiva e aproveitar melhor as oportunidades oferecidas pelo comércio internacional. Podemos entender que a OMC continua a desempenhar um papel importante na promoção do comércio internacional na defesa de um sistema de comércio mais justo e sustentável. Ela também busca se adaptar às mudanças na economia global e às necessidades dos países membros por meio de reformas e atualizações de seus acordos e regras. Então, podemos resumir que a OMC é uma organização internacional criada com o objetivo de promover a liberação do comércio e a adoção de normas e regulamentações comuns entre os países membros. A OMC possui uma estrutura completa e abrangente, que envolve diversos órgãos e comitês responsáveis por diferentes aspectos do comércio internacional. A OMC desempenha um papel importante na promoção do comércio internacional e na defesa de um sistema de comércio mais justo e sustentável. Vamos agora para o nosso próximo tema, que é a classificação de mercadorias. A classificação de mercadorias é um tema crucial no comércio exterior, uma vez que permite a identificação precisa das características e propriedades de cada produto que é importado ou até mesmo exportado. Essa classificação é realizada com a base em um sistema internacionalmente reconhecido como Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, o SH, que é utilizado por mais de 200 países do mundo. A classificação de mercadorias é importante porque determina as tarifas aduaneiras que serão aplicadas a cada produto. Além disso, é utilizada para fins estatísticos e de controle de qualidade, pois permite que as autoridades aduaneiras saibam exatamente o que está sendo importado ou exportado e possam verificar se as mercadorias estão em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Portanto, é fundamental que as empresas que atuam no comércio exterior entendam a importância da classificação de mercadorias e estejam familiarizadas e atentas com o sistema harmonizado. Nomenclatura comum do Mercosul. A nomenclatura comum do Mercosul, NCM, é um sistema de classificação de mercadorias que é utilizado pelos países membros do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. A NCM é baseada no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, mas apresenta algumas diferenças em relação a esse sistema, especialmente em relação aos produtos que são específicos da região. É também composta por 8 dígitos, sendo que os primeiros 6 dígitos correspondem à classificação do SH e os 2 últimos são específicos do Mercosul.
A classificação das mercadorias no NCM é baseada nas características físicas, técnicas, bem como as suas finalidades e usos. Cada mercadoria é classificada em uma categoria específica, o que permite uma identificação precisa e rápida dos produtos pelos órgãos governamentais responsáveis pelo controle aduaneiro. A importância da NCM para o comércio exterior está relacionada principalmente com a definição das alíquotas de imposto de importação e exportação. Cada produto possui uma alíquota específica e que é determinada com base na sua classificação na NCM. Além disso, também é utilizada para fins estatísticos de controle de qualidade, pois permite que as autoridades aduaneiras saibam exatamente o que está sendo importado ou exportado e que possam verificar se as mercadorias estão em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Uma das principais vantagens do NCM é a sua padronização, que facilita o comércio entre os países membros do Mercosul. Ao utilizar a mesma classificação de mercadorias, as empresas que podem evitar problemas de interpretação e divergência nas alíquotas de impostos. Além também de a padronização permite que os órgãos governamentais possam compartilhar informações e estatísticas de forma mais eficiente, contribuindo para uma maior transparência e segurança no comércio exterior. Sistema harmonizado. O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias é um sistema internacionalmente reconhecido de classificação de mercadorias, que é utilizado por mais de 200 países do mundo. É composto por uma estrutura de códigos de 6 dígitos que precisa ter identificação e classificação precisa das características e propriedades de cada produto, importado ou exportado. A importância do SH para o comércio exterior está relacionada principalmente com a definição das alíquotas de imposto de importação e exportação. Cada produto possui uma alíquota específica, que é determinada com base na sua classificação do SH. Além disso, também é utilizado para fins estatísticos e de controle de qualidade, pois permite que as autoridades aduaneiras saibam exatamente o que está sendo importado ou exportado e possam verificar se as mercadorias estão em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Uma das principais vantagens é a sua padronização, que facilita o comércio entre os países. Ao utilizar a mesma classificação de mercadorias, as empresas podem evitar problemas de interpretação e divergências nas alíquotas de impostos. Além da padronização permitir que os órgãos governamentais possam compartilhar informações e estatísticas de forma mais eficiente, o que contribui para uma maior transparência e segurança no comércio exterior. Outro aspecto importante é a sua constante atualização e revisão. As mudanças no mercado e na tecnologia podem implicar a criação de novas categorias de produtos ou a reclassificação de produtos existentes. Por isso é fundamental que as empresas estejam atentas às atualizações do sistema harmonizado e às suas implicações para o comércio exterior. Para a correta aplicação, é importante que as empresas que atuam dentro do comércio exterior tenham um bom conhecimento da classificação das mercadorias e das suas alíquotas de impostos correspondentes. Para isso, é recomendável que as empresas contem com o apoio de consultores especializados em comércio exterior, que podem oferecer a orientação e assessoria na identificação dessas mercadorias e na definição das alíquotas dentro dos impostos. Outro aspecto importante é a sua flexibilidade. Embora a estrutura de códigos seja padronizada em todo o mundo, os países podem utilizar códigos adicionais para refletir especialidades nacionais ou regionais. Por exemplo, o Brasil utiliza a NCM, que é baseada no SH, mas apresenta algumas diferenças em relação a este sistema, especialmente em relação aos produtos que são específicos da região. Por fim, é importante destacar que o SH não se aplica apenas ao comércio entre países, mas também a outros setores da economia. Por exemplo, é utilizado na produção de estatísticas sobre o comércio exterior, na definição de políticas tarifárias e não tarifárias, na identificação de produtos em situações de emergência, entre outros também. Então, podemos resumir que o SH é um sistema essencial para o comércio exterior. A sua padronização e a precisão da classificação permite uma maior transparência e segurança dentro do comércio exterior em relação entre os países e setores da economia. A flexibilidade permite que os países possam refletir especificidades nacionais ou regionais, mantendo a contribuição para uma maior integração e cooperação entre os países. Por fim, é fundamental que as empresas que atuem no comércio exterior estejam familiarizadas com o sistema harmonizado e suas implicações, contando com os apoios de consultores especializados em comércio exterior para garantir a correta aplicação de classificação de mercadorias. Tabela IPI. A tabela TIPI é a tabela de incidência do Imposto sobre Produto Industrializado.
É um sistema de classificação de mercadorias utilizado no Brasil para a definição das alíquotas de impostos de importação e exportação. A TIPI é baseada no Sistema de Harmonizado e Designação de Codificação de Mercadorias, o SH, mas apresenta algumas diferenças em relação a este sistema, especialmente em relação aos produtos específicos do mercado brasileiro. A TIPI é composta por uma estrutura hierárquica de códigos, que permite a identificação precisa e rápida das características e propriedades de cada produto. A classificação das mercadorias TIPI é baseada nas características físicas e técnicas dos produtos, bem como as suas finalidades e usos. Cada mercadoria é classificada em uma categoria específica e permitindo uma identificação rápida e precisa desses produtos pelos órgãos governamentais responsáveis pelo controle aduaneiro. A importância da TIPI para o comércio exterior está relacionada principalmente com a definição das alíquotas de impostos de importação e exportação. Cada produto possui uma alíquota específica, que é determinada com base na sua classificação. Além disso, é utilizada para fins estatísticos de controle de qualidade, pois permite que as autoridades aduaneiras saibam exatamente o que está sendo importado ou até mesmo exportado, e podendo verificar se as mercadorias estão em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. A usabilidade da TIPI é facilitada pela sua estrutura hierárquica de códigos. A classificação das mercadorias permite uma identificação precisa e rápida desses produtos, evitando problemas de interpretação e divergências nas alíquotas de impostos. Além disso, a TIPI é uma ferramenta importante para a promoção do comércio justo e sustentável, pois permite a identificação de produtos que são ambientalmente sustentáveis e socialmente responsáveis. Classificação de mercadorias. A correta classificação de mercadorias é um aspecto fundamental para o comércio exterior, pois está relacionada diretamente à definição de alíquotas de impostos de importação e exportação, a emissão de documentos necessários para o comércio e até mesmo a aplicação das normas e regulamentos aplicáveis. Existem alguns passo a passos que é muito importante saber para a classificação de mercadorias de forma correta e coerente. Primeiro passo, classificar mercadorias é identificar as características e propriedades. Essas características incluem, por exemplo, o tipo de material utilizado na produção, o formato e o peso do produto, a finalidade e o uso do produto, entre vários outros. A identificação correta de mercadoria é fundamental para a classificação precisa e a definição das alíquotas de impostos correspondentes. O segundo passo é utilizar o sistema de harmonização, que é o SH, e a nomenclatura comum do Mercosul. Esses sistemas são compostos por uma estrutura hierárquica de códigos que permite a identificação e a classificação precisa das características e propriedades de cada produto. E o terceiro passo é determinar a classificação com base na estrutura de códigos do sistema de classificação utilizado. Para isso, é importante consultar as notas explicativas e as listas de produtos do sistema de classificação correspondente, a fim de verificar se a mercadoria se enquadra em uma categoria específica. Outro aspecto importante dos procedimentos para classificar as mercadorias é a sua constante atualização e revisão. As mudanças no mercado e na tecnologia podem implicar a criação de novas categorias e produtos, ou até mesmo a reclassificação de produtos existentes. Por isso, é fundamental que as empresas que estejam atentas às atualizações do sistema de classificação e às suas implicações para o comércio exterior. Vale ressaltar que os procedimentos para classificar mercadorias não se aplicam apenas ao comércio exterior, mas também para outros setores da economia. A classificação correta das mercadorias é fundamental para a emissão de documentos necessários para o comércio, como a fatura comercial e o conhecimento de embarque. Além disso, a classificação correta de mercadorias é importante para a produção das estatísticas sobre a produção industrial e para a definição de políticas tarifárias e não tarifárias. Por fim, é importante destacar que a classificação de mercadorias é um processo complexo e que requer conhecimento técnico e especializado. Por isso, é fundamental que as empresas que atuam no comércio exterior contenham apoio de consultores especializados em comércio exterior, que podem oferecer orientação e assessoria na identificação das mercadorias e na definição das alíquotas de impostos correspondentes. Além disso, é importante que as empresas invistam na capacitação de seus funcionários, a fim de garantir que eles possam obter o conhecimento necessário para realizar a classificação de mercadorias de forma precisa e segura. Então, podemos concluir que, de forma resumida, os procedimentos para classificar as mercadorias são fundamentais para o comércio exterior e para a economia global como um todo.
A classificação correta das mercadorias permite uma maior transparência e segurança no comércio exterior entre os países e entre os setores da economia. A utilização dos sistemas de classificação reconhecidos internacionalmente, como sistemas harmonizados de designação e codificação de mercadorias, o SH, ou até mesmo a nomenclatura comum do Mercosul, NCM, contribui para a padronização e a precisão da classificação de mercadorias. A consultoria especializada em comércio exterior e a capacitação dos funcionários também se fazem essenciais para garantir a correta aplicação dos procedimentos de classificação de mercadorias e para evitar possíveis problemas com as autoridades aduaneiras. Muito obrigado e até a próxima aula.